Olha, muito obrigada pela oportunidade de participação aqui no canal. Estou muito feliz em divulgar e revelar, né, segundo o nome, né, revelando o Instituto Inhotim. Então, que revelações será que eu trago, né? O que nós pensamos é que quem conhece o Instituto Inhotim, que é um grande museu de arte contemporânea a céu aberto, logicamente quer voltar novamente e conhecer mais um pouco daquela lindeza que é o Instituto, que é uma combinação entre obras de arte contemporânea de pequenas, médias e grandes dimensões, e, ao mesmo tempo, um acervo paisagístico com uma biodiversidade enorme dentro dos conceitos mais profundos de sustentabilidade. É uma área enorme que já foi uma fazenda de mineração, porque nós sabemos que se ele está situado, o Instituto Inhotim, lá em Brumadinho, que é uma cidade que se localiza a 60 quilômetros de Minas Gerais. Então, é lógico que ele tem no seu entorno toda uma floresta, uma reserva florestal de recuperação, parte nativa e parte de recuperação, porque antes ele foi uma fazenda mineradora no século XIX, e é daí que é oriundo, que advém o termo Inhotim. Inhotim, todo mundo se pergunta, mas por que Inhotim, né? Mas porque aquela área, no século XIX, pertenceu a uma indústria mineradora inglesa. E essa área era administrada pelo Sir Timothy. E o Sir Timothy virou Senhor Tim, Inhotim, na linguagem brasileira, o tal do Inhô, né? E esse Inhotim acabou caracterizando a fazenda. A fazenda foi desativada, não é? Como vocês podem ver aí na figura. Aí nós temos ao fundo a galeria Truruge, que é do Tunga, artista já falecido, mas um artista muito importante brasileiro, performático. E nessa galeria apresenta uma obra muito linda do mesmo nome, né? Homônima, que é Truruge. Né? E todo esse espaço, ele envolve o quê? O Inhotim, ele envolve galerias, começa ao fundo, 23 galerias, todo esse acervo paisagístico enorme, considerado jardim botânico pelo governo de Minas Gerais, classe C, e foi considerado também uma OCID, uma organização civil para a sociedade, que é pública. Ele foi doado do seu idealizador, que é o Bernardo Paz. Nos anos 80, ele idealizou esse museu na fazenda que ele havia comprado, que era uma fazenda que já tinha sido uma mineradora. E, conversando com o Burle Marx não fez nenhum jardim no local. Mas como ele deu muitos palpites e foi muito amigo do Bernardo Paz e incentivou muito o Bernardo Paz, o que aconteceu? Ele acabou virando patrono de toda essa paisagem. Então, é um grande parque que apresenta 5 lagos, não é, que advêm do rio Paraopeba, e muitas obras de arte, mais de 450 obras de arte, como a que nós estamos vendo, do Hélio Oiticica, que é um artista brasileiro, já falecido, faleceu com 43 anos, não é? Então, essa obra foi construída após a sua morte, pelo Instituto Hélio Oiticica, e mediada pelo filho do Oiticica, né? Então, essa obra maravilhosa, que é o The Magic Square, ela, na verdade, ela traz a referência ao square, né? Square é aquela palavra inglesa que tanto se refere a quadrado, não é? Quanto se refere à praça. Então, são quadrados ou estruturas quadrangulares, 9 paredes coloridas com efeito cromático, porque o Hélio Oiticica estudava o cromatismo ao extremo, a cor estrutural, né? Os efeitos da cor eram efeitos assim que se propagavam no ambiente. E aí nós temos um aspecto muito importante, porque todas as obras de Inhotim, elas dialogam de alguma forma com o seu entorno, que é essa natureza exuberante
que não é nada, mas ela tem um acervo paisagístico riquíssimo, que vem do México, das Antilhas, Madagascar, e muitos exemplares aqui do Brasil, não é? Então, aí nós temos mais uma galeria do Tunga, que é a Psicoativa, um artista bastante performático, e nessa galeria muitas performances foram realizadas, ela é lindíssima. Todas as galerias, elas ofertam para nós uma estrutura arquitetônica sui generis, maravilhosa, convidativa, linda. Só que se você sai para a área de paisagem, você tem um parque ambiental com inúmeras espécies raras, tanto brasileiras como do mundo inteiro. Os artistas que compõem 450 obras no mínimo, que são do acervo do Inhotim, são tanto brasileiros quanto internacionais. Nós temos artistas norte-americanos, artistas espanhóis, artistas portugueses, italianos e outras nacionalidades, como Zhang Hua, que é um artista chinês, não é? E, além das 23 galerias, nós temos uma grande área a céu aberto, por isso ele é considerado o maior museu a céu aberto de arte contemporânea do mundo, por muitas instituições renomadas que falam de arte contemporânea, por conta desse diálogo que cada obra trava com o seu meio ambiente, ainda que o meio ambiente não esteja ali imediato. Por exemplo, essa galeria que vocês estão visualizando por dentro, por fora, ela assemelha-se às ocas das tribos indígenas e é referente ao trabalho da Cláudia Andujar. A Cláudia Andujar não é brasileira, apesar desse nome Cláudia, né? Ela é de origem suíça. E ela acabou, nos anos 50, aqui se naturalizando brasileira. E esteve na tribo dos Yanomamis, fazendo um trabalho não só de fotografia, mas de intervenção para melhorar a qualidade de vida dos índios. Isso eu acho interessante, porque a arte não é só a observação, a fotografia e capturar a imagem, mas é intervir na realidade para que haja uma mudança social e uma conscientização. Então, esse foi um trabalho da Cláudia Andujar, jornalista por muito tempo, editora, inclusive de moda, e que, num período da carreira dela jamais assim, de maior maturidade, ela teve essa convivência com os Yanomamis e trouxe toda uma quantidade de fotografias e imagens que foram capturadas do cotidiano desses índios, lembrando que as tribos Yanomamis, dos índios Yanomamis, elas estão na Venezuela e no Brasil, mas na Amazônia, entendeu? Então, são tribos da Amazônia. E podemos continuar. Então, aqui nessa arte, aqui nessa tela, nós temos o jacarandá preto, que é originária do Brasil, olha aí, essa primeira aí, para quem visualiza a tela à esquerda. E à direita nós temos areca de Lucuba, todas elas têm um nome biológico ali, um nome original, né? Esse é um nome convencional que a gente fala, e ela é de Madagascar. Então, espera um pouquinho, quando você passeia por aquela maravilha, aquele gigantismo que é aquela fazenda aqui em Inhotim, que tem áreas planas, áreas de planalto, que tem restaurantes, lanchonetes, diversos lugares, livraria, lojas, é um mundo à parte, que fica em Brumadinho, não é? Quando você passeia por lá, você tem contato com exemplares, espécies do mundo inteiro, não é? E ele é considerado o local que tem maior, digamos assim, a maior quantidade de palmeiras, de espécies de palmeiras do mundo, 1.200 palmeiras. Quem gosta de palmeira é o lugar ideal. Aí é um mapa que nós recebemos na entrada do Instituto. Lembrando que na quarta-feira não é pago, na segunda não abre e na quarta-feira não é pago. Por quê? Porque o Instituto tem um projeto de inclusão social para que na quarta-feira ele seja visitado pelas pessoas que não podem pagar a entrada, e isso inclui os alunos da rede pública, e há um trabalho também de educativo com a rede pública. Esse mapa, que é distribuído gratuitamente, ele tem, você visualiza 3 percursos, não é verdade? Um amarelo, um rosa, né? Esse amarelo laranjado, né? Um laranja.
um rosa e um mais amarelinho. Esses 3 percursos, o amarelo, o laranja e o rosa, eles são através de alamedas que você percorre de 2 formas, ou através de um carrinho, que não é com combustível, não, é sustentável, ele é de bateria, e você paga um passaporte para esse carrinho, ou você percorre a pé. O mais gostoso é percorrer a pé. Importante dizer que não há uma indução de percurso. Você pode percorrer como você bem quiser. Você não precisa ver uma obra não é pré-requisito para que você veja outra. Então, a obra A, ela é independente da obra B. Cada obra de arte, cada galeria das 23, cada obra de arte exposta ao ar livre das 450 obras que existiam até 2017 no acervo, estão ali à disposição para você usufruir, conhecer, interpretar e principalmente interagir. Porque o Instituto Inhotim, ele se fundamenta em 3 aspectos importantes. O primeiro aspecto é o diálogo da obra com a natureza. O segundo aspecto é que o espectador tenha um diálogo com a natureza. E o terceiro aspecto é que a pessoa, ao visitar, cria o seu próprio percurso e se descubra do Instituto Inhotim. Então, 3 dias de visitação, ficamos geralmente em algumas pousadas ali nas imediações, que não são caras, são acessíveis, e usamos 3 dias para fazer a visitação. Aí você me diria, espera um pouquinho, mas se eu visito algum museu aqui da cidade de São Paulo, eu levo de 3 a 4 horas. Porque no Inhotim eu levo 3 dias? Porque o acervo é enorme e você vai querer voltar porque é lindíssimo, você vai ser capturado por essa lindeza. Eu gostaria que voltasse algumas imagens para poder conversar um pouquinho sobre elas, Rossini. Não estão em locais parecidos, assim, são locais, são semelhantes, não é? Você vê que a coité é das Antilhas e a gave-povo do México. Olha a conversa, olha o bate-papo que essas 2 plantas fazem. E tudo no Inhotim é assim, tudo se conversa e conversa com a gente, no sentido de que nós travamos um diálogo de interpretação, de apreciação, de verificação de uma riqueza do meio ambiente e da arte contemporânea. Aí você me pergunta, mas arte contemporânea, professor, é muito difícil de interpretar? Não, no Inhotim, porque o Inhotim é um convite a uma interpretação aberta, uma vivência rica do espectador. Agora a gente pode ir para a próxima tela. Vamos lá? Então, essa árvore é muito especial, é a tamboril. É a árvore símbolo do parque, ela é natural do parque, é nativa. E se vocês verem lá embaixo, tem um banco que é do Hugo França, que é uma escultura mobiliária, que eu vou explicar já já. Estão vendo 2 pessoas sentadas, bem pequenininhas? Não é que elas são pequenininhas, não, é que a árvore é enorme, enorme. Olha que coisa mais linda que a gente pode verificar no parque. Então, vamos lá para mais uma imagem. Olha aí as palmeiras que eu citei, não é? O acervo de palmeiras, isso é só um exemplo, porque tem de todo gênero, viu? Mesmo na obra do Oiticica, que abre aqui os nossos slides, nós temos as palmeiras azuis, que parecem mãos abertas e bem azuis. Vamos para a próxima tela? Depois dessas palmeiras, tem artes muito especiais reservadas para vocês, as palmeiras. Aí, olha que lago lindo. Você sabia que tem uma dica, não é para revelar o Instituto Inhotim, né? Aliás, esse é o tema de um livro que eu estou editando pela editora Sarvieri, que vai sair agora entre setembro e outubro. Olha, se alguém se interessar em conhecer um pouco mais sobre o Instituto Inhotim e suas fotografias, por favor, chama Revelando o Instituto Inhotim. Estará nas principais livrarias do país, viu? Então, esse lago, ele foi alterado biologicamente, viu? Eu fiz entrevistas com a gestora ambiental, todos os lagos seriam terrosos, porque a terra lá é vermelha. Para conseguir tons assim,
verde, em tom azul, tem um lago que vai se apresentar que é azul. Vamos para uma próxima tela? Eles foram alterados, olha esse lago azul, não é natural, foram algas implantadas e todo um trabalho biológico, não predatório para o ambiente, muito pelo contrário, muito rico, que preserva o ambiente e também os peixes e toda aquela biodiversidade natural dessa região e aí da água, tá bem? Do lago. Faz parte dos 5 lagos que eu falei do parque. Olha, chegamos nessa escultura. Isso aí não, né? Essa lindeza são esculturas do Hugo França. O Hugo França é um designer que vai na floresta e pega como que um refúgio ambiental, árvores caídas, estragadas mesmo, de pequi vinagreiro, que é muito comum na região, e faz a escultura no seu ateliê, não é? E o Inhotim oferecia, pelo menos até 2017, 98 bancos, e nós chamamos de esculturas mobiliárias. Por quê? Porque é um banco, é um móvel, você pode sentar, mas ao mesmo tempo é uma escultura lindíssima para você apreciar. Ainda tem isso. Você está passeando, vendo uma paisagem linda, vendo obras de arte, entrando nas 23 galerias e, de repente, ainda pode sentar para descansar numa dessas esculturas lindas, viu? É uma descoberta a cada instante. Essa é uma obra divina, maravilhosa, e foi construída, você vê, como está aí na tela, desde 2004 até 2009, né? Porque o Matthew Barney, que é um artista norte-americano, ele descobriu aqui as questões, né, de preservação da natureza. E esse trator que aparece aí é o harvester. O harvester, ele arranca a árvore com a raiz do chão. Aí você vai falar, isso é uma árvore? Não, ela é uma árvore de fibra branca, é só uma simulação. Mas o trator é original, viu? Ele era utilizado na região de mineração para arrancar as árvores para que se pudesse limpar o campo para fazer a mineração. Olha como era predatório isso. E no Carnaval de Salvador, ele descobriu, né, no candomblé baiano, 2 orixás, o Osama e um outro orixá, que agora me foge o nome, mas é um orixá do ferro, 2 orixás, e nesse diálogo dos orixás ele criou uma narrativa para essa obra, que é feita, se você observar por fora essa instalação, são 2 domos, não é globos não, são 2 domos geodésicos feitos com vidro e aço inox. Tudo no Inhotim é feito ou com aço inox ou com aço cortem, que é para preservar durante o que? O processo, para existir por muito tempo, durante todo um processo de desgaste natural da própria natureza do meio ambiente, né? E o aço cortem, lembrando que é um aço que foi criado nos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial, e ele é matéria-prima para trilho de trem, por exemplo. Então, ele tem uma resistência, chama de aço patinável, porque ele fica meio marronzado. Bom, aqui nós entramos num conceito de arte contemporânea interessantíssimo. Aliás, mais de 2. Um é o site Specific, quando uma obra é feita, e outras anteriores também foram feitas assim. Especificamente, ela foi projetada para aquele ambiente, que é o caso da Cristina Iglesias, que é uma espanhola, ela não veio para o Brasil, mas ela foi, segundo seus trabalhos, convidada para trabalho no Brasil, mandou seu projeto, e numa perspectiva de do it, ela mandou os projetos e o próprio Inhotim, com os seus recursos, ele realizou esse projeto maravilhoso, que há um espelhamento, que ora espelha você, ora espelha a natureza, e você, ao adentrar, como vai ter no próximo slide, ao adentrar por essa região labiríntica, você vai ter essa percepção. Ora você se espelha e vê a mata, ora você vê, assim, uma semelhança com a mata, não é? Porque é uma simulação do que é a natureza, com essas estruturas que foram feitas, esculpidas em baixo e alto relevo, e assim pintadas. Então, você se descobre a si mesmo descobrindo o Inhotim. Então, é uma revelação, realmente. Aí nós temos a Sonic Pavilion. A Sonic Pavilion, que é o pavilhão de som, não é?
O que acontece com a Sonic Pevy? É feito pelo Doug Aitken, mas ele é um artista norte-americano que pesquisou pelo mundo inteiro em vários locais de vulcão. Para quê? Para estudar os ruídos que a Terra produz. Como é uma área, especificamente essa área que ele instalou essa galeria, que é um cilindro, né? A galeria é um cilindro e ele instalou um cilindro menor de 200 metros de profundidade, com uma abertura pequena, e que tem 5 microfones instalados na sua estrutura, e quando você está lá dentro, você escuta reverberações daquele solo que já foi muito desgastado pela mineração. E ele escolheu esse local em especial, porque era um local que ele estudou a sonoridade. Então, nós intitulamos como uma obra, na perspectiva da confecção da feitura dela, fonográfica, e na nossa perspectiva de espectador e fruidor de obra de arte, como uma obra sonora, que você entra e mesmo você sendo privado de uma audição completa, você sente os impactos, porque vibra toda a galeria. Então, aí há uma inclusão maravilhosa para quem tem uma limitação auditiva, não é? Então, é maravilhosa mesmo. E aí nós temos uma outra galeria, que A Hora Roguemos a Desaparecer é um jogo, né? Um jogo de desaparecer. Então, é uma alusão ao quê? As arquiteturas todas, e nós bem sabemos, nós vivenciamos isso na Paulista, há quantas estruturas arquitetônicas, tem até uma alusão aí na parte, eu digo uma alusão porque é uma referência ao World Trade Center, né? Que também desapareceu. As razões são muitas, né? Nesse caso foi o terrorismo, mas de alguma forma elas são desgastadas ou são demolidas, obras arquitetônicas que não são conservadas. Então, essa urbanidade, ela tem esse time, né? De constantemente estar se renovando. Importante, um alerta do artista, o Carlos Garaycoa, um artista espanhol, muito importante é preservar os nossos monumentos. Ele faz referência, são verdadeiros ícones do mundo inteiro e são feitos em vela, então eles derretem e logo são repostos as mesmas esculturas feitas em vela e acesas. É como se fosse uma mesa pegando fogo, não é? Que é o artista até cita. E essa mesa aparece também em vídeos. Então, em momentos anteriores, o vídeo, uma obra que está na metade, como a St. Paul Cathedral, também está aí, que é de Londres, uma referência a Londres, né, a Inglaterra, também está aí, esculpida em cera. Então, é assim, você tem elementos internacionais. Nessa tela, nós temos um trabalho da Adriana Varejão, ela tem uma galeria fantástica, fantástica. E aí, por falar em fantástica, Panaceia Fantástica é um banco, como se fosse um banco, mas é um elevado, né, de pequenas dimensões, mas que tem 50 desenhos feitos, né, em serigrafia sobre azulejo, porque azulejo é muito utilizado pela Adriana Varejão, não porque é bonitinho, isto ou aquilo, mas porque tem um conceito de encobrir uma determinada realidade, e ela é muito questionadora. Aliás, isso é um aspecto da arte contemporânea muito importante. Toda obra tem um sentido de questionamento social, tanto deste momento atual como momentos anteriores, viu? E ela apresenta 50 figuras de espécies alucinógenas, fazendo uma alusão que a arte provoca, que ora gera uma percepção ultrasensorial, e vamos usar o termo do Hélio de Sica, que também está aí também no Magic Square, suprassensorial, né? E quando ela é colocada em meio a esse lago, essa obra, olha que é a galeria dela. A galeria tem 3 andares, o térreo, o primeiro andar, e um último andar ali, um segundo andar, mas ao mesmo tempo ele é a cobertura e é aberto. Cada andar apresenta diferentes obras, e são obras lindíssimas. Então, olha o reflexo que tem no lago. Então, é quase que como se fosse um espelhamento no lago, uma continuidade no lago. E essa obra, Panaceia Fantástica, ela está dentro de um espaço que é o intervalo todo do lago no seu entorno.
né? Então é maravilhoso mesmo, é um momento maravilhoso. O Elevazione é do Giuseppe Pennoni, que é um artista italiano e que ele trabalha com arte povera, que é entendida como uma arte assim simples, menor, mais simples, mais direta. Alguns até aludem assim a uma arte pobre, mas não é pobre, não, é riquíssima, é só um sentido de interpretação. Nós temos um primeiro momento aí, como no olhar aí do observador que está observando a live, à esquerda nós temos quando ela foi implantada em 2000. Veja bem, se o museu foi aberto em 2006, e é um museu muito novo, muito recente, 2006, para o público visitante. Já algumas obras já estavam sendo implantadas e preparadas para que o museu abrisse a todo vapor. Então, é uma árvore feita em cobre, não é? E todo o acompanhamento, já do lado direito já tem uma fotografia minha, que foi feita em 2007, deixa eu ver, essa fotografia foi feita em 2007, não é? Deixa eu só olhar rapidamente aqui. Bom, enfim, foi feita em 2007. Então, há todo um processo da natureza se desenvolvendo e incorporando. É uma proposta do artista, essa interlocução entre a obra feita e a ação humana sobre a obra em relação à natureza. Isso é um trabalho do Pennoni maravilhoso. Bom, o Viewing Machine, que é máquina de ver, é uma surpresa, é um caleidoscópio em grandes dimensões. É um canhão que você movimenta 360 graus, você vê o parque, você pode ver a si mesmo, ver uma outra pessoa, porque os dois lados são manuseáveis, não é? Então, a gente até tem dúvida se é uma instalação ou é uma escultura. Parada é uma escultura, mas em movimento é uma instalação, né? E, na verdade, são 6 espelhos colocados hexagonalmente, então é um hexágono, né? E você, ao movimentar, você tem, por exemplo, essa imagem que está à direita, que você vê a natureza, e ele fica bem no alto da montanha, então você vê todo o Inhotim, e é maravilhoso porque você vê a si mesmo, vê o Inhotim, nesse facetamento, nessa fragmentação. Nós temos uma obra aí, que é o Guitubê, do Zhang Hua, que é uma obra chinesa, maravilhosa, que tem todo um conceito histórico da China. Ele está abaixo ali, no formato da tartaruga, porque a tartaruga é um animalzinho muito querido pela China. E atrás dessa obra, que é quase uma escultura semelhante a um obelisco, você tem a escrita em chinês da história que é revelada ali nessa obra. Né? E também tem em português, então não é problema. Mas ela é maravilhosa, ela é uma descoberta e ela fica numa área do parque aberta e o sol incide sobre ela. E o rosto dele aparece aí embaixo da tela, embaixo da escultura, ele está na obra do Taylor sobre arte contemporânea, ele está vestido na capa do autor Taylor sobre arte contemporânea, que é um inglês. Né? No caso do Zhang, ele é chinês. Aí nós temos, do lado esquerdo, a gigante dobrada do Almícar de Castro, um brasileiríssimo, maravilhoso, não é? Aí todos nós indagamos, né? É um metal dobrado, mas esse metal dobrado, ele tem um corte seco. Segundo o Chiarelli, que também é um artista e também crítico de arte, ele diz que é um corte seco, direto, mas muito rico, porque ele trabalha tanto a exterioridade da obra quanto a interioridade. Então, o que está no interior? É o seu olhar, é a sua imaginação ou você mesmo? Porque quando você entra nesse interior, você fica mais ou menos um pouquinho mais que a metade da obra, você pode entrar e interagir. Então, ela é uma escultura e uma instalação ao mesmo tempo, também feita com aço Corten, que é patinável, ele é durável, e ele fica com essa cor amarronzada, semelhante a toda a terra que, digamos assim, dá suporte a todo o local, que é uma terra avermelhada por conta do minério que ela detém, que é o ferro manganês preponderantemente. A segunda obra, ainda continuando no slide anterior, desculpa, eu falei ainda, eu estava falando sobre a gigante dobrada do Almícar de Castro. Agora nós vamos falar nessa que parece uma escada, né? Que é o Imensa do Cildo Meirelles. O que ele faz? Ele põe a mesa e inverte as posições, ele põe o mais frágil embaixo
e a mesa o mais pesado em cima. Então, o Cildo Meirelles, assim como tem a galeria Cildo Meirelles, Desvio para o Vermelho, que é lindíssima, vale conhecer, porque é tudo vermelho na galeria, que é uma alusão ao período militar, né, ao período de ditadura militar que começou em 64. Então, graças a Deus já superamos, né, mas aquele vermelho também tem um sentido, né? Mas, nesse caso, é uma obra também feita com aço cortem, e ele vem a questionar o mais pesado em cima, o mais frágil embaixo, é como se fosse a hierarquia, né? Ele faz um rebatimento da hierarquia, um questionamento da condição social que estratifica e fragmenta culturalmente, socialmente, politicamente, a condição de cada ser humano no mundo. Essa é imensa. Bom, essa obra é fantástica. Na verdade, é Bindrop, não é? E ela são gotas que pingam, né? O Chris Burden, que é um autor falecido, não é? Faleceu em 2015, perdão. Ele, nesse momento da feitura da obra, eu digo feitura, né? Que ela foi feita em 2008. Ele foi pessoalmente, ele veio dos Estados Unidos, Chris Burden, ele é um artista muito performático, ele tinha que vivenciar. Então, ela foi feita desde de manhã até o finalzinho da tarde, com um grupo gigante, enorme, do Inhotim, e foram 71 pilares, na verdade, são ferros de trem, né? São ferros de trem que foram içados por um guindaste e soltos num poço de cimento. O cimento era mole, né? E aqueles elementos iam caindo, aqueles ferros iam caindo e penetrando nesse cimento. Existe implícita nessa obra um questionamento, que é o planejamento versus a imprevisibilidade da vida. Então, é muito interessante acompanhar. Vocês podem acompanhar o feitio da obra no site Metallica, ok? É maravilhoso. Vamos para uma próxima tela? Bom, a tela do Dan Graham. O Dan Graham, ele trabalha também, norte-americano, ele trabalha muito com vidro, né? Mas esse vidro, ele tem, assim, uma ideia sui generis, genial, porque ele trabalha com o sentido que se remete ao Almícar de Castro, que eu acabei de citar, interioridade e exterioridade. Quando você olha para essa obra, que é um triângulo feito de aço, inox e vidro espelhado, ora você se vê, ora você vê o seu interior, ora você vê o que está atrás da obra refletido. Então, tem várias interpretações de reflexão do momento que você reflete e do momento que a sua imagem é absorvida pelo vidro. Então, é interessantíssima, é uma descoberta em termos de meio ambiente. Há um diálogo direto com o meio ambiente e com você, se espelhando. Então, ora você vê o dentro, ora você vê o fora. E ele faz essa referência ao ser humano e à sociedade, que olha, que em determinados momentos reflete a si mesma, né? E no caso da pandemia, mais que nunca estamos muito introspectivos, mas estamos também à mercê de conceitos sociais que estão nos influenciando. A Yayoi Kusama, ela disse uma vez que a arte refletia toda a sua vida. São 500 esferas, aproximadamente de 25 centímetros cada uma, espelhadas. E chama Narcissus Garden, porque ela está, na verdade, numa área ali, que não é um lago, não, é um espelho d'água que é feito em cima do Educativo, que é um prédio que tem esse espelho d'água, e ali essas esferas, elas estão ao sabor do vento. E quando nós olhamos para elas, nós nos vimos refletido, e uma reflexão, né, um reflexo reflete no outro, e isso exponencialmente, de repente você está refletido em N esferas. Então é interessantíssimo, porque ao sabor do vento, ela vai refletindo tanto o ambiente quanto a você, e ela é dinâmica, que é um outro conceito da arte contemporânea, porque ela é em progress, ela está em progresso, ela não é uma obra terminada, não é uma obra
parada, estática, é uma obra em movimento, ela está sendo feita. E esse feitio depende muito do espectador, porque ele está interagindo constantemente com todas as obras do Inhotim. Bom, aí nós temos um trabalho da Elisa Bracher, a Bracher é brasileira, né? E ela trabalha com dimensões assim absurdas, só você verificando. Né? A gente fica pequenininho perante as obras, o que é interessantíssimo. Né? No caso do embrionário, que são essas grandes toras de madeira que foram amarradas com fio de aço, você tem aí diversas qualidades de madeiras. Aí você vai dizer, nossa, mas ela cortou alguma árvore? Não, é sempre a proposta é de refúgio ambiental ou de árvores que podem ser replantadas, como é o caso do eucalipto que ela utiliza. No lado direito, nós temos também o equilíbrio amarrado. O primeiro foi embrionário, a direita é o equilíbrio, amarrado, que é, na verdade, uma grande estrutura de mármore, amarrada também por fio de aço, e que tem movimento, sim. Parece algo estático, mas se você anda no seu entorno, você vê que ele tem um movimento, que cada face dele, ele é uma nova obra surgindo, insurgindo praticamente. Ok? Então, acho que assim finalizamos as obras. Existem muitas obras ao ar livre que dialogam com o meio ambiente e muitas obras nas galerias. Então, fica essa revelação do Inhotim. Aqueles que já visitaram Inhotim provavelmente vão voltar, porque é uma experiência muito particular, é um museu diferenciado, acho que não existe museu semelhante no mundo inteiro, né? E também, aos que não conhecem, fica o convite para conhecê-lo. Ele fica só às 6 horas de São Paulo pela Fernão Dias, ok? E nas quartas-feiras você não paga nada para entrar. Fica o meu convite e que ele seja uma revelação tão feliz para você quanto foi para mim. Muito obrigada, a atenção de todos.